Fala moçada, aqui é o professor Antônio Pantoja, faço parte da loja do concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Missão dada, missão cumprida. Estamos agora assumindo uma nova missão, PM de Alagoas. PM de Alagoas, felizmente não é novidade para nós, já assumimos essa missão no concurso anterior, tivemos um bom trabalho e tivemos uma ótima resposta do público de Alagoas. Vamos agora fazer uma correção justamente em cima da prova de 2017. Lembrando que o nosso objetivo não é apenas fazer essa correção, porque com certeza você já viu essa prova em algum lugar, alguém já fez essa correção 1, 2, 3 vezes. O nosso objetivo aqui é utilizar essa correção para acrescentar algo para você. Vamos lá? No início do século XVI, a expansão marítima correspondia aos interesses diversos de classes, grupos sociais e instituições que compunham a sociedade portuguesa. Para os comerciantes, era a perspectiva de um bom negócio. Para o rei, era a oportunidade de criar novas fontes de receita. Para os nobres e os membros da igreja, servir ao rei ou servir a Deus, cristianizando povos bárbaros, resultava em recompensas e encargos cada vez mais difíceis de conseguir. Nos estreitos quadros da metrópole, para o povo, lançar-se ao mar significava, sobretudo, emigrar, tentar uma vida melhor. Daí a expansão de ter se convertido justamente na questão em uma espécie de grande projeto nacional, ao qual todos ou quase todos aderiram e que atravessou os séculos. Muito bem, na hora que nós fizermos a leitura do texto, você pode perceber que o texto é extenso. Qual é a nossa prática no concurso? Grifar os itens principais. Lembrando que nem sempre na prova o texto ele vai ser jogado na íntegra na tua questão. Então você tem que ter cuidado. Para que serve esse texto? O texto está dizendo que no período colonial os portugueses chegaram ao Brasil. E quando os portugueses vieram para o Brasil no período colonial, eles tinham a certeza que deveriam seguir ao rei. No período colonial, quando os portugueses vieram para cá, eles vão obedecer uma lógica. E esta lógica é a lógica do mercantilismo. E seguindo esta lógica do mercantilismo, o Estado ele vai intervir diretamente na economia. O texto está dizendo justamente isso. Repetindo, o texto está dizendo que os portugueses, quando vieram para o Brasil, eles sabiam dos seus deveres, eles sabiam das suas obrigações. Por que vieram para cá? Porque eles tinham a esperança e a expectativa de lucro. Ok? Aí nós vamos agora para a pergunta. Considerando o texto histórico da época moderna, apresentado no texto precedente, julgue os próximos itens. A exclusividade comercial do Brasil com a metrópole portuguesa foi rompida a partir da transferência da corte portuguesa para o Brasil e da abertura dos portos às nações amigas. Parou aí. O texto, ele deve estar falando do século XVI. O texto está falando do século XVII, do século XVIII. Tanto no século XVI, século XVII, século XVIII, você tem ainda uma obediência em relação às ordens da metrópole. Falei para vocês que naquele momento eu vou seguir uma lógica do comércio, que era a lógica do mercantilismo, e o Estado vai intervir na economia. Você também aprendeu várias vezes a questão do pacto colonial, em que o Brasil deveria comprar e manter relações com Portugal. É o que interessa.
Acontece que este comando aqui, ele está dizendo o quê? Considerando o contexto histórico da época moderna. Estou falando já em um outro contexto. E aí o que eu estou dizendo para vocês? A exclusividade comercial do Brasil com a metrópole portuguesa foi rompida a partir da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Jogo rápido. Vocês já viram que entre 1807 e 1808, a corte portuguesa vem para o Brasil, não é apenas a família real. E no momento que a corte portuguesa vem para o Brasil, o nosso rei, Dom João VI, vai se instalar. Primeiro ele passa pela Bahia, depois vai se fixar no Rio de Janeiro. Quando Dom João VI está no Rio de Janeiro, ele vai adotar uma série de medidas que são importantes, as chamadas medidas joaninas. E uma das medidas que eu considero importantes seria a abertura dos portos. Por que eu considero importante? Porque a abertura dos portos, ela vai descaracterizar a relação do Brasil colonial. Já vamos falar de novo? Lembra que a principal característica do Brasil colonial era o pacto colonial. E o texto está dizendo que, a partir do momento em que eu tenho o fim do pacto colonial, eu terei uma mudança. Então, essa afirmação está correta. Para nós não esquecermos, a partir da família real, no momento em que ela chega ao Brasil, ela vai tomar uma série de medidas que também vai agradar a quem? A Inglaterra. Você vai perceber que a principal beneficiada seria a Inglaterra. Os ingleses, eles vão trazer do mais variado produto, o tecido, patins para gelo, inclusive caixões são trazidos para o Brasil. Eu costumo dizer o que para vocês? Que no momento em que Dom Pedro grita independência ou morte, o Brasil se livra de Portugal, mas o Brasil vai estar à mercê, o Brasil vai passar a defender, vai passar a depender cada vez mais de quem? Da Inglaterra. Vamos lá, moçada? A produção dos engenhos das Alagoas, na capitania de Pernambuco, voltava-se essencialmente ao consumo interno da população urbana que surgia na região, apesar da importância do açúcar para o comércio internacional da metrópole portuguesa. Vamos logo colocar como errada. Jogo rápido, moçada. Vamos lembrar que a partir do século XVI, os portugueses são obrigados a colonizar o Brasil. E um dos vários fatores para Portugal ser obrigado a colonizar o Brasil é que Portugal não teve o lucro que esperava com as Índias. Segundo problema, franceses estavam visitando a nossa costa, o nosso litoral, e com sucesso estava tendo uma ótima relação com os habitantes que aqui viviam, que nós chamamos de índios. Tranquilo, você já viu várias vezes a criação das capitanias hereditárias. E uma das funções das capitanias qual era? Impedir a invasão de quem? Dos franceses. Mas a segunda era promover uma economia. Uma economia de quê? De exportação. Então, vamos logo lembrar, quando os portugueses vieram para cá, eles já sabiam do potencial do açúcar. Quando os portugueses vieram para cá, eles já sabiam produzir o açúcar, já estavam comercializando o açúcar. Então, o erro dessa afirmação aqui, qual é? É que eu estou dizendo que na capitania de Pernambuco, na capitania de Alagoas, a produção será essencialmente para o consumo interno. Eu vou produzir o açúcar para exportação. Também haverá o consumo interno? Sim. O problema é a palavra essencialmente, ok? Vamos lembrar que esta banca, ela trabalha com certo ou errado, e na hora que nós fizermos a leitura, nós temos que respirar e pensar duas vezes. Vale a pena marcar certo? Vale a pena marcar errado? Ou vale a pena não marcar?
Lembra que você pode ter acertado a questão 107. E aí, na ânsia de marcar, você pode perder aquela questão. Na dúvida, não marque. Eu sei que na hora a pressão é muito grande, a mão começa a ficar fria, mas lembra, a professora Yara, ela comenta várias vezes na aula dela justamente essa questão de que às vezes você ganha muito mais quando você, na dúvida, não marca. Ok, questão? Valeu, moçada? Questão de número 109. O descobrimento do Brasil se insere no contexto das práticas mercantilistas que pressupunham a intervenção do Estado na implantação e na criação de condições favoráveis ao desenvolvimento de atividades econômicas. Nós já falamos um pouquinho sobre essa questão no item 107, não foi isso? Vamos lembrar que quando os portugueses resolvem colonizar o Brasil, na Europa, nós temos uma prática econômica, regras econômicas que nós chamamos de mercantilismo. Por essas regras econômicas, o Brasil só pode comprar e o Brasil só pode vender para Portugal. O descobrimento do Brasil se insere no contexto das práticas mercantilistas, que pressupunham a intervenção do Estado na implantação e na criação de condições favoráveis ao desenvolvimento de atividades econômicas, ok? Eu adoro essa imagem aqui. Por quê? Porque ela vai te mostrar dois itens fundamentais. Primeiro, Portugal é a metrópole. Portugal vai fornecer a maioria dos produtos que o Brasil precisa. O Brasil é a colônia. Qual é a função do Brasil? Consumir os produtos exportados pela metrópole. Você estudou Pacto Colonial, mas essa mesma imagem pode vir no teu concurso como a Divisão Internacional do Trabalho. É importante você também entender que o Brasil ele não pode produzir os artigos exportados por Portugal. Mas o Brasil terá, sim, uma produção interna da maioria dos produtos que precisa, contanto que esses produtos que o Brasil está produzindo não façam concorrência ao produto português. Isto é importante, não esqueça. Julgue os próximos itens relativos à história política e econômica do período republicano. Aí, na hora do concurso, é fundamental você grifar, porque a tua mente estava colônia, colônia, colônia. Ele está dizendo, ó, muda agora, vamos para república. Julgue os próximos itens relativos à história política e econômica do período republicano brasileiro. Com vistas a inserir o Brasil de forma independente no sistema internacional globalizado, o governo de José Sarney optou por romper com o Tratado de Integração Econômica Regional, estabelecido com a Argentina, com o Paraguai e com o Uruguai. Por mais que você não tenha visto essa aula, por mais que você não tenha acompanhado o noticiário, nós temos um erro no próprio comando da questão. Com vistas a inserir o Brasil de forma independente no sistema internacional globalizado. Ora, moçada, se eu estou entrando em um cenário internacional globalizado, como eu posso ser independente? Professor de geografia vai ter um troço. Notem que a própria montagem da questão ela está completamente errada. Por quê? Com vistas a inserir o Brasil de forma independente no sistema internacional globalizado, ora, no momento em que nós falamos em globalização, nós falamos o quê? Vamos retirar as barreiras e vamos criar uma relação de troca, uma relação de compra e venda. Se eu quero entrar nesse comércio globalizado, eu não posso entrar de forma independente. E aí eu coloquei aqui para você um lembrete.
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram em 26 de março de 1991 o Tratado de Assunção, com vistas a criar o Mercado Comum, chamado Mercosul, justamente para que eu tenha força de concorrer, de bater de frente com os outros mercados internacionais. Vamos lá, moçada? Questão 111. O processo que levou à proclamação da República foi influenciado por grupos que consideravam o modelo republicano uma forma racional de governo, que valorizavam a meritocracia. Vamos de novo aqui. O processo que levou à proclamação da República. No momento em que nós estamos fazendo a prova, nós não fazemos a respiração adequada, não faz aquele alongamento, não estala o pescoço, tudo isso conta. Porque se você não lê Proclamação da República, você já leu. É República. Qual República? Vamos lembrar que antes da proclamação da República, o Brasil era império. E no Brasil Império não vai interessar a tua competência. No Brasil Império não vai ter vantagem justamente a tua inteligência. No Brasil Império eu sou indicado pelo imperador. No Brasil Império eu já vou nascer duque, barão, visconde. Lembrando que no Brasil Império nós não somos iguais perante a lei. No momento em que nós vamos proclamar a nossa República, atenção para isso, na proclamação da República, nós vamos ter um item muito importante na Constituição de 1891, valendo a nossa primeira Constituição republicana. E esta primeira Constituição republicana diz que todos temos os mesmos direitos jurídicos, que todos somos iguais perante a lei. Então, esta afirmação está correta. E aí, eu coloquei o conceito para vocês. Meritocracia é um sistema ou modelo de hierarquização e premiação baseado nos méritos pessoais de cada indivíduo. Isto nós vivemos hoje, no momento em que você irá fazer o seu concurso e que você será aprovado, você vai passar o tempo todo sendo avaliado e a sua aprovação, o seu destaque está justamente fundamentado por esta palavra aqui, meritocracia. Questão de número 112. A crise econômica de 1929 afetou diretamente o setor cafeeiro do Brasil, pois a cotação internacional da saca de café diminuiu e o país, com grande quantidade do produto em estoque, perdeu parte significativa de sua receita de exportação, por falta de compradores no mercado internacional. Vamos respirar? Atenção! Desde 1840, é bom fixar esta data, o Brasil começa a se destacar na produção de café. Lembrando também que no momento em que o Brasil começa a se destacar na produção de café, você tem que entender que neste momento o Brasil irá fazer o quê? O Brasil, ao mesmo tempo que vai investir na produção de café, muitos cafeicultores investem na indústria. Eu costumo dizer nas minhas aulas, o café é o progresso. Porque justamente a partir de 1840, data importante, o Brasil ele se destaca na produção de café. Mas por que o Brasil vai produzir café? Porque neste período eu estou vivendo a Revolução Industrial. E os ingleses, sim, principalmente os ingleses, descobriram que era fundamental ter o trabalhador ativo. E este trabalhador vai estar ativo pelo princípio da cafeína.
ingleses, norte-americanos, Europa como um todo, começa a importar o café brasileiro. Tranquilo. A questão é que no primeiro momento o café era produzido em pequena quantidade. Se o café é produzido em pequena quantidade, o seu preço é elevado. Até o final do século XIX, a produção de café era uma produção em que o mercado consumidor europeu ele fazia com que o preço se mantivesse estável. Nós começamos a produzir café além do que o mercado necessitava. Partes do continente africano irá produzir café e automaticamente nós vamos ter uma oferta muito grande e a procura tende a se estabilizar. Eu já vou ter uma crise do café. O problema é que o governo brasileiro ele vai mascarar esta crise do café. Como é que o governo vai mascarar esta crise? Ora, o governo vai fazer o seguinte, ele vai comprar parte da produção dos cafeicultores. E no momento que eu começo a comprar parte da produção dos cafeicultores, eu vou ter uma estabilidade. O que acontece, moçada? Em 1929, o mundo capitalista que você conhece foi para o espaço. Quebra da Bolsa de Nova York, o crash da Bolsa de Nova York. E no momento que eu tenho a quebra da Bolsa de Nova York, você vai perceber algo fundamental. O que foi? A partir desse momento, esta quebra vai se desencadear o quê? Alemanha, Itália, França, Inglaterra também entram em crise. Esses países vão ter que curar as suas feridas. Já não vão emprestar dinheiro para o Brasil e também já não vão comprar café em grande quantidade. Isto vai fazer com que esta crise afete diretamente o Brasil, principalmente na questão política. Esta questão está completamente correta. Lembrando que não é coincidência, desde o momento em que o café ele entra em crise, os principais opositores dos barões do café, os principais opositores dos cafeicultores passam a aumentar a sua crítica, a sua oposição. E aí você vai ter o PD, justamente o PD, que é um partido formado por empresários, por comerciantes. E esses comerciantes queriam justamente que aquele investimento feito apenas no café fosse feito também no comércio, na indústria. Você já deve ter visto e vai ver conosco aqui na loja a questão do movimento tenentista. O movimento tenentista nada mais é do que uma expressão pela via militar do descontentamento da classe média. Esta classe média, ela vai se levantar contra o governo em 22 no Rio de Janeiro, em 24 em São Paulo. Não esqueçam que esta crise do café, ela vai fazer com que a chamada política do café com leite chegasse ao fim. Por quê? Porque o presidente da República era o Washington Luiz. E o presidente da República deveria apoiar o candidato de Minas Gerais. E o que aconteceu, moçada? Aconteceu que São Paulo rompeu com Minas Gerais e vai lançar o seu candidato, Júlio Prestes. Minas Gerais, aliado a outros estados, faz uma grande coligação que você vai chamar de Aliança Liberal. E esta aliança liberal vai estar justamente chamando quem? Getúlio Vargas. Isto é extremamente importante para nós. Ok? Vamos lá. Questão de número 113. Os tenentes que compuseram o movimento tenentista propunham reformas sociais, defendiam o nacionalismo em contraposição às classes médias urbanas, apoiadoras dos grupos políticos
responsáveis pela Revolução de 30, como a Aliança Liberal. Se você estava bem ligado na minha explicação anterior, eu mostrei para vocês que desde a chamada República Velha, eu vou ter uma crítica. Qual é a crítica? O governo brasileiro é controlado por quem? Pelos coronéis, pelas oligarquias. O governo brasileiro, ele vai investir, ele vai jogar seu dinheiro na compra de café, que depois vai ser enterrado, vai ser jogado no mar. E você tem uma classe média querendo investimento. Você tem comerciantes que precisam de energia, eu preciso de ferrovia, e nada disso era feito. Eu, enquanto comerciante, vou chegar em casa e reclamar. E quem vai ouvir a minha reclamação? Meu filho, que está no quartel. Porque muitos fazendeiros tinham poder aquisitivo para enviar seus filhos para onde? Para a Europa. Mas muitos comerciantes, como não tinham esse poder aquisitivo, mandavam seus filhos para o exército. Fazia uma prova extremamente difícil, sim, já na época era difícil, e eles entravam para o quartel para obter conhecimento e status. Esses jovens oficiais, eles representam ao interesse da classe média. Esses jovens oficiais, eles representam a classe média, eles não fazem oposição à classe média. A questão está errada. E aí, para nós não perdermos, coloquei aqui um lembrete, tá? O tenentismo, origem, proveniente do descontentamento da classe média, que não aceitava a centralização do poder nas mãos da oligarquia agrária. Origem, provenientes do descontentamento da classe média, que não aceitava mais o voto do cabresto, que não aceitava mais o coronelismo, que desejavam investimento. Já criticavam a corrupção, criticavam a fraude eleitoral e o voto do cabresto. Mas criticavam principalmente o que, moçada? A falta de investimentos para os setores urbanos. Prova tranquila, prova que nós conseguimos obter sucesso. E eu chamo vocês para não ir embora. Não vai embora, moço. Fica aqui comigo. Eu estou oferecendo para vocês, Antônio Pantoja, um curso online. PM de Alagoas. Soldado, Polícia Militar de Alagoas. Esse é o seu concurso. Agarre essa vaga. Aguarde. Você aguardou tanto, então vem conosco. Curso completo. Videoaulas de teoria e exercícios. Mais 6 simulados, mais revisão online de véspera. Eu disse quantos simulados? 6. Apostila em PDF. Incluindo 100 videoaulas de questões do CESP. Quanto, Pantoja? Você está me dando 6 simulados? Estou te oferecendo apostila, videoaula, apenas R$ 278. Sendo que esses R$ 278 você pode dividir em 12 vezes. Eu digo sempre para vocês que isto aqui não é custo, isto é investimento. E a sua aprovação, ela vai estar garantida. Muito obrigado, fique conosco. Valeu, moçada!